Por exemplo, sonhar. A gente ainda sonha normalmente, será? A gente sonha, mas até isso está sendo afetado, porque as horas de sono estão mudando, né? Por exemplo, tem um outro estudo que eu vi recentemente, estudaram como o adolescente americano se relaciona com o telefone de madrugada. E é uma coisa de louco, porque não só o telefone fica carregando próximo, mas quando eles deixam o som, boa parte... Sim. Né? Aí tem uma mensagem do Instagram, o moleque acorda e vai ver. Sim. Então ele nunca chega na fase profunda, de sono profundo, onde ele sonha. Então na manhã seguinte ele está completamente exausto, porque não dormiu, e tem que ir para a escola, né? E aí os caras na escola estão medindo a queda de performance acadêmica e correlacionando com o distúrbio de sono causado pelo telefone. E a nossa ojeriza ao tédio agora, Miguel? Isso, por exemplo, a gente agora vai tomar banho, pede a Alexa para tocar uma música. Aquilo que você falou, tu não fica a mais 5 metros do teu telefone. Por quê? Bateu qualquer um fio de tédio que tu faz, mete a mão no telefone e... Por isso que o mundo acadêmico está sofrendo também. Porque, veja bem, na minha época, meu orientador chegava assim para mim e falava, bom, você vai fazer doutorado? Vou. 5 a 6 anos. Até lá, você esquece, porque aí você tinha que sentar o derrière na cadeirinha e gramar por 5 a 6 anos. Você não ia publicar nada, mal e mal você ia nos congressos aí para apresentar alguma coisa, mas você entende? Você tinha que... a sua recompensa dopaminérgica vinha ao longo de um processo extremamente longo. Ainda é esse processo, só que hoje está havendo uma evasão enorme dos cursos de doutorado, dos cursos acadêmicos, né? Porque a recompensa não aparece. E é um mundo cruel, é um mundo de as pessoas não têm ideia como é competitivo o mundo acadêmico, eu digo, né, da divisão, né, da primeira divisão. É um troço que depois que você passou 30, 40 anos no negócio, como eu, você olha para trás e fala, como é que eu sobrevivi um barato desse? Porque é na jugular, o tempo inteiro, tá? E hoje você não consegue manter esse jovem, ou né, é muito difícil. Então, o que está acontecendo? Saiu na Nature outro dia, o número de distúrbios mentais, de problemas de saúde mental na academia explodiu. E eles são postos embaixo do tapete, entendeu? Entendi. Porque você não pode mostrar que você tem... Nem a universidade quer e nem os orientadores, o grupo, o departamento, tal. Todo mundo, ninguém quer dizer que está gerando, né, toda a sorte de pressões, angústia, depressão, né, suicídio. E, de repente, surgiu, depois da pandemia, isso veio à tona. Coisas que eu vi na minha carreira. Entendi. Eu vi gente despencar no meio do caminho porque não aguentou a pressão, não aguentou a competição. É um troço brutal, porque o grau de rejeição é muito grande. E você está, né, mal e mal, disputando coisas com gente extremamente... Que o tempo inteiro, com os caras que são reconhecidamente muito sinistros. Eu contei, eu não sei se eu contei aqui, mas minha primeira palestra que eu dei na Harvard, contando pela primeira vez que a gente estava registrando centenas de neurônios ao mesmo tempo, o prêmio Nobel mais famoso da área era da Harvard. Ele estava sentado no meio da plateia. No meio da minha palestra, o cara levanta e vai embora. Termina a palestra, o chefe do departamento vê, nossa, o Hubel foi embora. E você continuou falando, nós ficamos todos espantados. Você nem piscou. Eu falei, eu venho da Bela Vista, em São Paulo, sou torcedor do Palmeiras. O velho quer levantar e ir embora, o problema é dele, porque ele sabe que acabou. Ele sabe que foi pra cucuia. Registrar um neurônio só não existe mais. Eu tô aqui na minha, eu tô mostrando o que vem. Né? Agora, se você não tem essa couro da Bela Vista, entendeu? Couro grosso, o cara levanta, você desmonta. Imagine, o prêmio Nobel. Levanta e vai... O que é uma coisa super deselegante, né? Com certeza. Você não faz isso. Você pode estar odiando a palestra, o cara pode estar falando bobagem e abobrinha. Você está sentado ali, você só levanta quando o cara terminar. Esse é o nosso código de conduta mínimo, tá? O cara levantou porque ele ficou pé da vida, né? E foi extremamente deselegante. Eu nunca mais falei com ele, nem ele comigo, e tá tudo muito bem, entendeu? Só que para você encarar uma situação dessas vindo do Brasil, nos anos 90, não era trivial. Entendo. Não era trivial, tá? Porque você tem um cara aqui, né?
Eu não conhecia o cara pessoalmente, mas eu tinha Mas lido. ele é o prêmio Nobel. Porra, ele é o prêmio Nobel da minha área. Na época, era o único desde os anos 80. Então, só tinha dois caras. O outro já tinha morrido, o Sperry. Mas, enfim, eram os dois caras que estavam vivos da área que tinham o prêmio Nobel. Então, todo mundo respeitava esses caras só deles entrar na sala. E eu contei isso pro meu orientador, né? Eu já estava na Duke, mas eu contei pro meu orientador. Ele falou, meu Deus do céu, se o cara fizesse um negócio desse, eu tinha um troço ali. Eu falei, John, você é do Colorado, Denver, né? Você não passou por certas experiências de vida, né? E o John era um amor, era um homem, uma das pessoas mais... Era uma moça, como a gente falava antigamente, né? Generosidade, bondade, mas ele falou, eu teria desmaiado, eu teria derretido. Eu falei, não dá, porque se você mostra essa faceta, você está destruído no modelo americano, né? Mas o que está acontecendo hoje é que a recompensa tem que ser instantânea. Então, eu me lembro, nos últimos anos que eu estava na Duke, os meninos chegavam assim para mim, eu quero fazer doutorado com você. Eu falei, não, tudo bem e tal. E quando a gente publica? Eu falo, publica o quê, meu? Nós não fizemos nenhum experimento. Aí um dia eu estava na Suíça, no meu sabático, uma das alunas que estava fazendo doutorado comigo chegou para mim, dá para você contratar um undergrad para trabalhar comigo? O cara que faz graduação, né? Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque sabe o que é? Ele pode fazer os experimentos, aí eu só tenho que escrever. Eu falei, fulana, fazer os experimentos é parte do barato. Você tem que fazer os seus próprios experimentos para ter o seu próprio doutorado. E você não pode subcontratar. Que coisa! Na Suíça, um alemã. Tá? Por quê? Porque era essa angústia, entendeu? De fazer o troço o mais rápido possível e ter a recompensa o mais rápido possível. Porque todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser, né, elogiado. Tal. E na academia isso é muito raro. Muito raro. É uma fração ínfima. Né? E isso você não conta nem todo mundo conta isso na partida, entendeu? E o que está acontecendo no dia a dia, eu vejo, você escrever um livro, né? Você escrever um livro demora. Você sabe o que a Amazon teve que fazer recentemente? A Amazon teve que limitar a 5 livros por dia que cada autor pode publicar no self-publishing do Kindle lá que eles têm. O que estava acontecendo? Os caras estavam usando inteligência artificial, publicando 30, 40 livros por dia. Monografias por dia, que não era do cara, ele só punha o nome dele. Qual que é a lógica dele? Ele vai vender 2, 3, 5, 10 livros, mas se ele tiver 400 livros, ele vende 4.000 volumes, então ele começa a ganhar algum dinheiro. Que coisa! A Amazon teve que limitar o número de livros por dia que um autor pode publicar. Nossa, a vida tá muito É muito sinistra, louco, não é? Então eu fico pensando, o que será que a Cecília Meirelles, né, o Machado de Assis... Os caras que levaram anos para publicar obras de arte. Minha mãe tem 130 e tantos livros publicados. 60 anos foram precisos para ela fazer essa obra, né? E ela não sabe nem o que é o ChatGPT, né? Ainda bem. E para mim é muito impressionante o cara que... Bom, obviamente, não sei se é óbvio, mas talvez o cara que está comprando que não saiba que é de inteligência artificial. Não, você não imagina. As revistas científicas... Estão agora mandando... Porque você tem que assinar um monte de papel quando você manda para baixo. Se você que fez, que você não copiou de ninguém. Agora você tem que dizer que não foi feito por inteligência artificial. Porque uma porcentagem homérica, ninguém sabe ao certo. Eu já vi 10%, 14% da literatura científica, mas é difícil ter certeza desses números. São papers que foram descobertos, que foram feitos por agentes de inteligência artificial. Putz, eu tenho a esperança de que isso ajude a subir a régua dos humanos ao desenvolver os próprios trabalhos. Não, para pensar hoje. Você olha para uma escultura da Renascença, do Michelangelo, não é? Davi. Eu fui ano retrasado para Florença. Nunca tinha visto Davi. 5 metros. Você entra num negócio, só tem ele. Tem uma cúpula, o sol batendo, né? Você olha para aquele negócio e fala, cada músculo em mármore, parece o músculo do seu corpo. O cara tá lá, né, nuzão. E você olha para aquilo e fala, como é que o cara fez um barato desses? Juro. O que mais me impressiona nessas esculturas é quando tem tecido. Tecido, véu... como que chama, meu Deus? Eu também não lembro o nome. O Moisés, tem outras esculturas dele, né? Mas a Nossa Senhora, Virgem Maria, os véus... Impressionante. Em mármore. E você jura por Deus que tem uma roupa ali, né? Então, para onde vai isso? Não, os caras falam, não, mas o robô faz isso. O robô pode até
replicar isso, né, hoje em dia. Mas pensa bem, os caras em Firenze, Florença, século XVI, entrar num lugar e olhar para aquilo. Diz que o Papa, quando entrou e viu, ele virou para Michelangelo e falou, parla. Ele queria que o Davi falasse, né? Porque só faltava isso. Né? Só faltava isso. Então, imagina o impacto que isso teve na vida, na cultura local, nacional da Itália, né? De você colocar finalmente a figura mitológica do Davi em mármore e os caras verem aquele barato. Né? E nós vamos perder isso? Será que o Michelangelo hoje ganharia a vida? Será que ele conseguiria? Não sei. É uma pergunta, né? Total. Né? Porque se o robô consegue fazer em um dia o que ele levou anos, meses para fazer, né? Fora a habilidade necessária. Né? Não, ele dizia que ele olhava para um pedaço de mármore em Carrara e falava que só tinha que tirar o excesso, Isso. né? Porque o troço já estava lá. Cara, é um outro jeito de enxergar. Isso aí não é só da genialidade humana que pode nascer uma parada como essa. E para pensar. Eu gosto muito de arquitetura, né? Eu não entendo nicas, mas eu adoro ver o que ao longo da história nós usamos a arquitetura para manifestar abstrações mentais. Você vê as pirâmides, né? Você olha para aquele barato, o que custou em esforço humano, em trabalho, em dinheiro, porque os caras celebravam a morte. Eles não celebravam a vida, eles queriam deixar mandar o cara para outra vida equipado, comida, tudo. E num mausoléu sinistro. Sinistro. Aí você olha aquelas catedrais góticas da Alemanha, né? Você vai para Cologne e você vê aquele barato, né? Por um Deus que nunca ninguém viu, que nunca ninguém tocou, que nunca ninguém ouviu. Alguns ouviram, né? Mas aí é outro problema. E de repente você constrói um troço mandando, né, o ápice para o céu, como se fossem dedos, né? Vai para Barcelona e vê o Gaudí lá. São manifestações da mente humana em pedra, né? Ou em pintura, ou seja o que for, que você fica sem ar, né? Porque são tudo construções físicas tentando transformar em tangível algo que saiu daqui. Né? Essa é a história da humanidade. Né? E a gente está delegando isso. E a gente está dando isso para um robô da Sony fazer? E ele não consegue, mas a gente, ao não perceber que ele não consegue, acha incrível o que ele faz, que é médio. Isso, mas o que ele faz vai ser só apenas a cópia do que nós já fizemos. Ele nunca vai conseguir extrapolar essa sensação de estar perdido no universo e precisar implorar para um cara lá nas nuvens. Ele nunca vai sentir isso, ele nunca vai experimentar né, quando um poeta, ou quando o Van Gogh, com todos os problemas que o Van Gogh tinha, quando ele dizia que ele estava pintando a essência humana, misturando cores que ninguém misturou, né? Porque todo mundo achou que ele era louco porque ele põe amarelo em cima de amarelo, né? Nenhum robô vai sentir isso, nenhum... Vai se emocionar lendo qualquer coisa. Nunca. Então nós vamos renunciar a transportar o nosso íntimo para o mundo tangível, nós vamos renunciar a tudo isso, porque no final das contas é isso, né? Quando você lê Dostoiévski, quando você ouve Beethoven. Eu estou fazendo exercício há meses, porque eu gostava da quinta e da nona sinfonia, todo mundo... Eu falei, não, isso é um absurdo. Eu tenho que conhecer da primeira à nona. E eu comecei a tocar sem separar a primeira à nona direto. Tá. Eu não para. Então você começa o primeiro movimento da primeira, termina no último. É como se você estivesse lendo um livro. Os motivos estão lá. Você começa a identificar os motivos em todas elas. Você começa a ver como o cara foi ampliando a magnitude do barato. Cara, eu nunca tive essa experiência. Putz, e eu fiz uma loucura. Eu estava nos Estados Unidos no ano passado. Eu falei o seguinte, eu fui no Instagram, coisas que só se você está fazendo faxina em passos, ouvindo podcast, é capaz de outro ser humano fazer. Eu fui e falei assim no meu Instagram, pessoal, nós vamos criar uma Brainnet na terça-feira às 21h. Todo mundo que está aqui me seguindo, ouça o segundo movimento da 7ª Sinfonia de Beethoven na mesma hora, na mesma gravação, são 8 minutos, todos nós vamos ouvir ao mesmo tempo. E não é aqui. Gente no mundo inteiro sintonizou no mesmo horário, ouviu o mesmo movimento, que é sublime, é algo assim, recomendo a todos. Segundo movimento, 7ª Sinfonia de Beethoven. Ouvir, então.
as pessoas vêm, eu senti que eu era parte de algo. Eu senti que eu estava no auditório. As pessoas estavam cada uma nas suas salas, nas suas casas, sei lá onde que elas estavam. E ao mesmo tempo todo mundo curtindo junto a mesma coisa. Eu falei, apague a luz, fique, relaxe e só ouça. Bom, o primeiro exercício que eu fiz, acho que foram 5, 7 mil pessoas que apareceram. Segunda vez que eu fiz com outra passagem, 20 mil. Porra, gente pra cacete. Ou seja, eu não parei porque eu estava só fazendo coisa, mas se eu continuasse, eu tenho certeza que isso ia se espalhar que nem fogo em arbusto né, seco, porque as pessoas começaram a se sentir parte de uma BrainNet. Porque elas estavam ouvindo a mesma música no mesmo horário e o cérebro delas está dizendo, tem um cara lá na China ouvindo, tem um cara no Brasil, tem um cara lá em Durham, North Carolina ouvindo. Né? Só isso foi suficiente para formar um grupo social. Foda. Bom, todo mundo que está ouvindo a gente aqui está participando de um certo tipo de BrainNet. Exatamente, é o que eu ia falar. Quando você tem milhões de pessoas que te ouvem toda semana, você já tem essa BrainNet. Né? O cérebro dessas pessoas já se fundiram nessa entidade virtual que, se você for parar para pensar, é só o som da voz. Se a pessoa não vê a imagem, vamos supor, né, a maioria delas, e isso é suficiente. Né? Não é à toa que exércitos têm músicas, que países têm hinos, né, que você tem todos esses instrumentos de sincronização. Né? E o que eu acho que é uma pena é que a gente não pode falar de ciência dessa maneira, como nós estamos fazendo aqui. Porque a ciência criou todo um lingo, todo um linguajar, todo um protocolo, né, que ela exclui boa parte das pessoas, porque as pessoas não foram treinadas para ler esse tipo de coisa, para entender. Não entendem os códigos, as palavras são difíceis. É como você tentar ir no tribunal e entender o juridiquês. Data máxima vênia. Putz, grila, né? Economês, essas coisas todas. E, na realidade, a gente faz ciência desde que a gente adquiriu este barato aqui entre as orelhas. Com outros métodos, com outras formas, né? Porque qual é o objetivo? É tentar criar algum nexo disso aqui. Fazer com que o caos faça algum sentido. O caos, porque a gente não lida bem com o caos. Alguém me perguntou ontem, mas pode ser que o caos seja só algo que a mente não consegue entender. Eu falei, não, óbvio. Mas é isso? O Mr. Spock pode chegar aqui e falar, como? Isso aqui não é aleatório. Olha a fórmula, está aqui. Talvez a gente não consiga, né? E vários pensadores absolutamente sensacionais sempre pensaram isso. Que o que a gente chama de randômico, aleatório, é só porque foge a nossa capacidade neurobiológica de entender. Né? Eu não sei responder isso, ninguém sabe. Mas só o fato de você poder falar sobre isso, né? Bom, de certa forma, traz uma luz. Não, dá uma outra dimensão para a vida. Porque todo mundo vive me perguntando, mas você fala, não acredita em Deus, cambal de bico, qual é o sentido da vida? É muito simples. Os mongóis já sabiam. É viver. É estar vivo. É viver, é desfrutar. É olhar para o horizonte e falar, uou, o que é aquilo ali?